Graça e paz, pessoal. Desta feita, outra vez, senti da parte de Deus e trazer uma breve meditação acerca da palavra de Deus para todos aqueles que quiserem nos assistir e ouvir esta palavra. O que Deus colocou em meu coração foi na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alipai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim, como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos. Amém. É sobre esse texto que quero falar. Principalmente quando Paulo, no versículo 6 da primeira carta dele aos Coríntios, nós vemos Paulo começar dizendo assim: não é boa a vossa jactância. O que é que Paulo está falando? Esse texto bíblico que acabei de ler, ele está contextualizado em uma passagem que Paulo ele repreende e orienta aquela igreja em Corinto, do qual estava havendo nela um cidadão que estava se deitando com a mulher de seu pai. Uma relação quase que incestuosa. Na minha tradução diz que era um homem que abusava da mulher do seu pai. Ora, não era nem uma, dá a entender que não era uma relação consensual, porque o texto diz que ele abusava da mulher de seu pai. Pelo menos na minha versão revista e corrigida tem isso. E Paulo, ele orienta aquela igreja porque ele diz que nem entre os incrédulos ele ouviu tal situação, mas aquela igreja estava suportando aquele homem naquela situação de pecado, do qual participava da Santa Ceia, dos cultos, porque toda a reunião da igreja eles partiam pão e faziam a Santa Ceia do Senhor, e aquele homem estava ali no meio da igreja, e a igreja nada fazia. E pelo contrário, a gente vê que havia no meio da igreja contendas, divisões e tantas outras coisas, sabe-se lá por influência, não é, deste mal que estava enraizado no meio daquela igreja, do qual Paulo diz assim, que a massa estava toda inchada por causa de um pouco de fermento, que ele se referia ao pecado daquele cidadão. Pois bem, Paulo diz assim: não é boa a vossa jactância. Talvez, ou dá a entender que os coríntios, eles tinham orgulho, soberba em seus corações, de pertencerem a Cristo, ou talvez o orgulho mundano, do qual aquela cidade prepujante em comércio, também em ciência, prepujante também em conhecimento filosófico, porque era influenciada por várias correntes de filosofias antigas e antes mesmo de Jesus Cristo. E Paulo, ele diz assim: não é boa a vossa jactância, não é bom o vosso orgulho. E principalmente naquela situação em que havia alguém dentro da igreja que estava em pecado, praticando o pecado, e a igreja agindo como se nada estivesse acontecendo. Aí Paulo diz assim: não é boa a vossa jactância. Aí tem gente que se orgulha, irmão. Tem até sites aí que ufanam denominações, né? Não sei o que de valor, não sei o que raiz, ufanando a denominação, e a denominação com líderes envolvidos em corrupção, pedofilia, abusos infantis, gente envolvida com rachadinha, gente rico, milionário, com bens exorbitantes e salários exorbitantes, gente com filho nos Estados Unidos e na Europa, né? Tudo da liderança, com dinheiro do seu dízimo e da sua oferta, mantido por você com pretexto de missões, mas só que na verdade quer dar uma vida de luxo à família e vive esplendidamente presidindo e pastoreando igrejas, com vários asseclas, né, que são os generais dele, que mantêm a ordem da igreja com bons salários e se calam perante as denúncias, as corrupções, aos desmandos, as coisas que a palavra diz que são inexcusáveis. E Paulo, ele diz assim: não é boa a vossa jactância. E tem gente que se orgulha: eu me orgulho de fazer parte dessa denominação, eu me orgulho de ter fulano como meu pastor. E o cidadão
claramente envolvido em vários atos, não só de pecado, mas encobertando pecado e crimes também, que infelizmente são provados pelos próprios atos desse cidadão, e as pessoas continuam se orgulhando de participar dessa denominação e ser pastoreado por esse cidadão. A cegueira, a Bíblia diz que o diabo cegou a muitos, mas parece que o diabo cegou a muitos crentes que ficam dizendo: não, ele é falho, o homem é falho, coitadinho. O coitadinho, se ele pegar você, ele vai cumprir o que Jesus disse lá em João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir, viu? E o texto ali não está falando do diabo não, está falando de líderes corrompidos, líderes que vieram para isso, já naquela época de Jesus, que eram líderes dos religiosos daquela época, que eram daquela forma, e ele estava profetizando os líderes dos dias atuais. Nós vemos que dentro do texto sagrado, além disso, que ele diz assim: não é boa a vossa jactância, porque lá na frente também ele diz assim: se alguém se vangloriar, se vanglorie no Senhor. O que quer dizer isso, se vangloriar no Senhor? É dizer assim: eu sou salvo pela graça e pelo sacrifício de Jesus. Todo mérito pertence a Ele. Então é nele que eu tenho que me vangloriar. Mas os crentes atuais estão se vangloriando por ser membro de uma denominação que muitos dizem: a minha denominação é centenária. Outros se vangloriam por ser calvinista. Outros se vangloriam por ser arminianos. Outros se vangloriam por ter apenas um cartão de membro ou por fazer parte de uma placa denominacional. Aí Paulo está dizendo: não é boa a vossa jactância. E se alguém se vangloriar, vanglorie-se no Senhor. Eu sei que vai ter gente que diz assim: isso é recalque, isso é inveja por não fazer parte, por não estar vivendo uma vida da mesma forma. Se isso é para você é assim, amém. Mas o que o texto me respalda, a Bíblia nos mostra, não é isso não. E eu tenho plena convicção que eu não estou manipulando o texto, não estou distorcendo a palavra de Deus. E no mesmo texto, no versículo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz também o seguinte: além de dizer que não é boa a vossa jactância, ele diz: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Em outra tradução diz assim: não sabeis vós que um pouco de fermento faz inchar toda a massa? Prestou atenção que ele está falando do pecado daquele homem que estava em pecado, praticando o pecado e agindo como se nada tivesse acontecido, participando do culto, e a igreja mantendo ele ali como se não estivesse acontecendo nada. Aí Paulo diz, falando do pecado daquele homem: um pouco de fermento leveda toda a massa, incha toda a massa. Preste bem atenção que o texto não diz assim: um pouco de fermento incha um pouco, ou uma parte, ou uma fração da massa. Mas ele está dizendo assim que um pouco de fermento incha toda a massa. Isso quer dizer que aquele pecado daquele homem estava causando uma anomalia naquela igreja. O pecado daquele homem estava gerando uma excrescência naquela igreja, um inchaço, um crescimento anômalo, anormal. E o que está acontecendo hoje em algumas igrejas é isso: igrejas que crescem, mas na verdade elas estão inchadas, porque o pecado está lá, e não no meio dos membros não, viu, irmão? Está no meio da liderança, está lá no púlpito, e ninguém expele o que está em pecado. O próprio texto diz no capítulo 5 que Paulo diz: lancem a Satanás esse tal. O texto está dizendo, quer dizer o seguinte, que esse cidadão devia ser excluído da comunhão da igreja. E esse cidadão foi excluído e reintroduzido, dá a entender, lá na segunda carta de Paulo, quando Paulo cita ele, possa ser uns 3 anos depois, o cidadão foi reconduzido à comunhão, que eu não sei quanto tempo durou de um intervalo de uma carta para a outra. Mas Paulo faz menção dele, dizendo que o reconduzisse ao seio da igreja. E é assim que a igreja deveria agir. Aí por isso que há tanta corrupção, há tanta gente
caindo em pecado, vivendo em hipocrisia. Eu não estou falando aqui dizendo que eu sou mais santo do que ninguém, ou mais certo do que ninguém, mas há igrejas, denominações que o negócio está escancarado, pastores que são envolvidos em rachadinha, pastores que são pegos vendo pornografia infantil, pastores que são pegos fazendo vídeos pornográficos, enviando para amantes, sei lá para quem era, pastor que está sendo investigado por corrupção e a polícia foi lá na casa dele e encontrou armas sem porte dentro da casa dele, e ele foi preso, depois saiu dizendo que foi inocentado, mentiroso, o processo corre em segredo de justiça. Pastor que, em vez de disciplinar o presbítero que foi denunciado por rachadinha, foi condenado, porque, aliás, condenado não, né? Ele fez um acordo de não persecução penal, e esse acordo de não persecução penal é o seguinte: o cidadão vai lá, confessa o crime dele, e a justiça faz com que o processo corra em segredo de justiça, e ele é condenado a pagar uma multa, ressarcindo aquele dinheiro durante o tempo que foi roubado, ou em serviços prestados, não é? Só que há uma insegurança jurídica, porque o processo corre em segredo de justiça e, na verdade, a sociedade não sabe se o cara pagou ou não. Aí o cidadão, ele foi denunciado por rachadinha, fez o acordo de não persecução penal, quer dizer que ele assumiu o crime. Aí o pastor presidente dele, em vez de disciplinar ele, não. A prova tal que o pastor estava envolvido, pastor presidente envolvido com esse deputado, é que ele promoveu o deputado como se dissesse assim: já que você assumiu o BO sozinho, não é? Então eu vou te promover, te dando uma recompensa por ter assumido sozinho e não ter me cabuetado. Foi isso que aconteceu dentro de uma grande denominação aqui em Pernambuco. E tantas outras coisas. A CGADB não é segredo de ninguém, que há um cidadão que foi pego dentro de um carro, né, e condenado. Pena que o processo dele já caducou, né? Passou mais de 20 anos, mas o cara foi pego com um jovem de 14 anos dentro do carro, e o jovem com a mão nos órgãos genitais dele. E o cara pastor presidente de uma igreja, salvo engano, em Brasília. E ele faz parte da mesa diretora, agora eleita há pouco, da CGADB. O outro lá também, envolvido, fez um trato com uma organização que, se comprasse um terreno lá na Paraíba, ia dividir com essa organização filantrópica que trata de pessoas viciadas. Aí, quando eles adquiriram o terreno, não cumpriram a palavra, ficaram com o terreno para eles, lá na Paraíba. E esse pastor presidente de lá faz parte também da mesa diretora da CGADB aqui no Brasil. Então, irmãos, a Bíblia que está dizendo: um pouco de fermento incha toda a massa. Muita gente está iludido com o crescimento denominacional, crescimento da igreja, mas estão cegos pelo diabo, infelizmente, não percebendo que em deixar o cidadão que está em pecado, não só em pecado, cometendo crime, um atrás do outro, fora a postura déspota, tirana, um senhor de escravos. Só que eles são dissimulados, fingidos, enganam muita gente. Há muita gente nesse sistema que são enganados, mas muitos também são cúmplices. E, infelizmente, Paulo diz: um pouco de fermento incha toda a massa. E ele diz: portanto, alimpai-vos do velho fermento e comemoremos a nossa Páscoa com Jesus Cristo, sem o fermento da iniquidade. Deus vos abençoe.